Três maneiras diferentes de dizer desculpa pelo atraso em japonês. Primeiro, você pode dizer okurete suimasen. Suimasen é desculpa. Okurete vem do verbo de okureru, que significa atrasar. Ele está na forma te, okurete. Assim ele fica no sentido de ter atrasado. Okurete suimasen. Literalmente está dizendo desculpa por ter atrasado, que significa desculpa pelo atraso. Okurete suimasen. O segundo é suimasen okuremashita. Desculpa, atrasei. Suimasen, desculpa. Okuremashita, atrasei. Que também significa a mesma coisa, desculpa pelo atraso. Suimasen, okuremashita. Terceiro, desculpa pelo atraso, você pode dizer suimasen, okurete shimaimashita. Okurete, que é a forma T de okureru, que significa atrasar. E aí você adiciona o shimaimashita. Este shimaimashita significa que eu acabei fazendo alguma coisa que não era para ter feito. Esse algo que não era para ter feito vai estar posicionado como o verbo na forma T antes dele, que neste caso é o okurete, que significa atrasar. Suimasen, okurete shimaimashita. Então, três tipos de dizer desculpa pelo atraso você pode dizer. Primeiro, okurete suimasen. Segundo, suimasen okuremashita. Terceiro, suimasen okurete shimaimashita. Ok?